E no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre as alterações recém-promulgadas na lei do feminicídio. É uma lei que já existe desde 2015, mas uma mudança, uma nova lei, a 13.771, promulgada no fim do governo Michel Temer, aumenta a pena, dá a possibilidade de se aumentar a pena para casos desse crime que, infelizmente, ainda é muito recorrente. E para a gente tratar sobre essas mudanças e falar um pouco sobre lei do feminicídio, nós estamos recebendo a advogada Isabela Araújo, que gentilmente nos atende para tratar sobre esse assunto. Isabela, você pela primeira vez aqui na TV Sul, muito obrigado pelo aceite do convite. Eu que agradeço. Muito bom você estar aqui para a gente tratar um pouco sobre esse assunto, que infelizmente ainda é muito sério, né? As pessoas ainda não entendem muito bem a importância da lei do feminicídio, mas vamos tratar sobre isso. Primeiramente, tem gente que ainda confunde lei do feminicídio com lei Maria da Penha. São coisas bem diferentes, né? São coisas bem distintas. O Brasil precisou trabalhar muito fortemente na questão da violência, por ser um dos países mais violentos da América Latina. A Lei Maria da Penha de 2006, ela veio, na verdade, trazendo medidas para tentar proteger a mulher da violência doméstica. Ela traz um rol para o Estado de como ele deve se portar quando se depara com a mulher em situação de violência e traz medidas coibitivas para tentar inibir essa violência e tirar essa mulher dessa condição. A lei do feminicídio, infelizmente, ela só é posta em prática quando já aconteceu, né? A violência. Infelizmente, quando a violência chega nas vias de fato, a gente faz o uso do feminicídio. Bom, a lei do feminicídio, como a gente estava falando, Lei 13.104 de 2015. 2015. Já foi um baita avanço quando ela foi promulgada. Fala um pouco pra gente sobre essa lei primeira e agora essas alterações. Parece que em determinados casos há possibilidade de aumento de pena. Explica cada um dos casos pra gente e o que muda nessas alterações promulgadas nesse fim de mandato do Temer. A lei de feminicídio, ela já está em vigor desde 2015, na tentativa de punição dos agressores de mulheres. Então, a qualificadora vem em casos específicos de violência doméstica ou de discriminação e desprezo pela condição de mulher, né? Quando o agressor se aproveita da supremacia da força, de ser um arrimo de família, da mulher depender financeiramente dele e achar que, por ela ser esse objeto, ele pode fazer o que quiser e, infelizmente, chegar às vias de fato, que é a morte. E a 13.771, essa lei do ano passado, ela muda o quê? Basicamente, ela aumenta penas? Basicamente, essas alterações elas vieram concentradas nas causas de aumento de pena, né? Que vai variar de 1/3 até a metade em determinadas situações. A gente tinha 3 incisos, a partir de agora foi adicionado mais um, só que teve pequenas alterações em alguns incisos já existentes, num sentido de acréscimo, né? Não mudou muito o texto da lei, mas adicionou alguns detalhes que talvez para o intérprete faltava na hora do julgamento. Em quais casos que pode haver essa questão do aumento de pena? Existem situações bem específicas, né? Bem específicas. A primeira é faixa etária, quando o crime é praticado por menores de 14 anos, vítimas menores de 14 anos ou maiores de 60, devido à vulnerabilidade. A gestante... Peraí, só entender. Antes, se matava uma mulher aos 13 anos, não era considerado feminicídio? Era considerado homicídio qualificado e possivelmente traria outras qualificadoras desse tipo penal, né? Com o feminicídio isso foi discriminado, acho que para ter já tipificado, né? A gente já seguir o ditame correto. Qual a outra? Você falou sobre a questão da gestante também. A gestante, no período de gravidez ou até 3 meses após. O parto. O parto, exatamente. Certo. E a outra é na presença de ascendente ou descendente, né? Avós, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos e na presença desses familiares ela era aumentada também. E no caso só da presença física, ou a lei também muda? Essa é uma alteração interessante que trouxe no texto legal na presença física ou virtual. E isso eu acho que em detrimento da própria democratização do acesso às redes sociais, à internet de forma geral e inclusive por ser tão desagradável, mas ser uma realidade, a disseminação desse tipo de conteúdo, né? Filmagens desse crime, às vezes, na hora, ao vivo, né? As famosas lives.
E Tem louco que faz isso ainda? Tem louco que faz isso e o texto tem que estar acompanhando o dinamismo social para não ficar uma lei retrógrada, né? Exatamente. Você falou esse termo, eu me lembrei de outro ponto. Todas essas mudanças, elas vão ser analisadas em todos os casos que entraram na lei do feminicídio, ou ela só passa a valer a partir da promulgação da lei? Porque a lei não retroage, né? A lei na esfera penal, ela não retroage para prejudicar o réu, né? Somente para benefício. Então, só a partir da promulgação que vai ser levado em conta no cômputo da pena. Voltando sobre essa questão específica da lei, da aplicação da lei, qualquer homicídio cuja vítima seja uma mulher é encarado como feminicídio ou também não é assim que funciona? A gente tem uma discussão doutrinária bem vasta em relação a isso, mas alguns avaliam que isso é objetivo, só o fato de ser mulher já enquadra o feminicídio, e outros que isso é subjetivo, ou seja, na mente do réu, né, do autor do crime, tem que ter a subjugação, né? Ele deve se sentir dominador daquela situação e que ele vai decidir o destino dessa vítima. Teria que se interpretar, por exemplo, o réu matou porque é mulher, né? Ou por alguma outra coisa, porque era mãe da família, ou porque era alguém que estava com um bem que ele queria roubar, alguma coisa assim. Acaba tendo essa interpretação subjetiva. Acaba tendo essa interpretação subjetiva pelo próprio julgador, né? No caso, o juiz, na verdade, no júri, né? Porque é um procedimento especial e é feito pelos jurados, são pessoas escolhidas da própria sociedade. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso papo, falando sobre feminicídio. E agora eu queria que a gente encerrasse falando da importância da lei, das leis, principalmente na proteção das mulheres, porque quando a Maria da Penha surgiu, ela veio com um impacto muito forte. As pessoas, caiu na boca das pessoas o que é a Lei Maria da Penha. E com a chegada da lei do feminicídio, com certeza, como a gente estava até conversando antes, né? A lei do feminicídio, infelizmente, ela não consegue inibir, né? Ela só vai ser aplicada depois que acontece. Mas eu queria que você, como mulher também, como advogada mulher, e que fala sobre essa causa, a importância de uma aplicação de uma lei dessa, de uma promulgação, que trate um pouco melhor essa questão dos direitos da mulher, falando mesmo no âmbito legal. A Maria da Penha, ela já foi encarada como uma grande vitória dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, porque representava uma legislação específica e um cuidado especial pelo Estado para encarar a situação. O feminicídio também foi uma ação afirmativa por parte do Estado para determinar esse tipo de violência que infelizmente é muito corriqueiro. E também é considerado como um grande avanço na legislação para se tratar de mulheres. Num país violento como no Brasil, é imprescindível a gente tratar desse assunto de forma rigorosa e muito enfática, porque se a gente for parar para pensar, esse ano de 2019, a gente estava fazendo uma análise de índices e até dia 11 de janeiro já tinham 33 feminicídios. No Brasil? No Brasil. Até o dia 11, 3 feminicídios por dia. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres em decorrência de violência doméstica. Então, falar do tema, estar ocupando todas as áreas é muito importante para que realmente tenha eficácia. Claro que isso não é algo pontual, que vai ser resolvido do dia para a noite. Claro. Mas, assim como a Maria da Penha, com o passar do tempo, a tendência é suavizar. Né? E a gente tem que tratar desse assunto com muito rigor, como a lei já vem fazendo, inclusive alterando mais possibilidades nas causas de aumento de pena. Eu queria fazer só mais uma pergunta, e é importante também para as pessoas em casa entenderem. Muitas pessoas questionam, por exemplo, a criação de leis como a lei da homofobia, a lei do feminicídio, mas justamente usando o argumento de que as leis deveriam ser mais justas e mais pesadas com todo mundo, não só em casos específicos como esses e tal. É importante que, pelo menos para que comece uma correção de rumo, haja uma lei específica para um determinado grupo social, né? Sem dúvidas, porque são grupos sociais vulneráveis. A gente não está em situação de igualdade de nenhuma forma, né? E ainda mais quando a violência ela é destinada àquele grupo exatamente por essa especificidade. Ou seja, eu estou te batendo só porque você é homossexual. Eu estou te batendo porque você é mulher e eu te domino.
Então, não é uma violência comum que você pratica, por exemplo, um furto. Furtei você, né? Esse é um crime comum, independente do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua cor, é um crime praticado. Agora, quando eu pratico um crime com essa especificidade de vou te espancar por esse fato, por um fato que é natural seu, você não teve escolha, se não só se reivindicar daquela forma na sociedade, eu acho que deve ser tratado de outra forma, inclusive pelo princípio da igualdade que eles tanto gostam de invocar, né? A igualdade é tratar o desigual na medida de suas igualdades, e não todos da mesma forma. Se a gente tratar todos da mesma forma, a gente ainda estará em desigualdade. Muito bem, é isso mesmo. Nós conversamos com a advogada Isabela Araújo, que falou conosco sobre as mudanças na lei do feminicídio e a importância dela para o combate à violência contra a mulher, porque, infelizmente, nós ainda noticiamos fatos sobre violência contra mulheres. E a gente, na verdade, não quer noticiar contra mulheres, contra gays, contra homens, contra crianças, contra ninguém. Se a gente vivesse numa sociedade mais tranquila, as pessoas se respeitassem um pouco mais, a gente não precisaria ficar discutindo tanto respeito, se o respeito fosse algo mais natural. Isabela, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, e as portas da TV Sul estão abertas. Sempre que nós tivermos algum assunto nesse campo de discussão, esperamos você aqui. Ficarei muito satisfeita, é muito bacana falar sobre um assunto de tamanha relevância. Muito obrigado e volte sempre. Muito obrigada. Pessoal, o Jornal TV Sul termina por aqui. Vocês acompanham a reprise dessa edição hoje às 7 horas da noite. E as reportagens e, claro, o Entenda Direito com a Isabela, vocês assistem no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook, que estão aparecendo aí embaixo na tua tela. Uma excelente quarta-feira para todos nós e amanhã, quinta-feira, meio-dia, tem mais aqui no Canal 4 de Guaxupé. Nos vemos lá. Só esperar um pouquinho agora, só aquele tempo de subir os créditos. Acabou. Bonitinho. Tá bom? Foi mais fácil que eu imaginava. Eu falei, vocês têm medo. Igual parar o povo na rua para dar entrevista. Não gosto. A hora que termina, fala, mas foi só isso? Foi só isso. Mas foi tranquilo, né? Acho que não foi... Foi bem tranquilo. Dava para ter falado de assuntos mais específicos ainda. Mas eu acho que o principal já acho tocou, que só né? pra gente passar por cima, assim,